Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui neste domingo abençoado por Deus, começando mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Antes de nós estudarmos a lição, feche os seus olhos e vamos juntos orar, clamar ao Senhor que derrame sobre nós a sua graça e a sua sabedoria. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Por sua bondade e misericórdia, nós clamamos, Senhor, que derrame sobre nós nesse momento uma porção da tua sabedoria. Senhor, nos ajuda a compreender esta lição, a tua palavra, a guardá-la em nosso coração e aplicá-la em nossa vida diária. Nós pedimos, Senhor, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre até os confins da terra. Os irmãos podem ver a capa de suas lições, está dizendo o assunto desse trimestre, que é a pregação do Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então nós estudamos ao longo desse trimestre, estamos estudando sobre a obra missionária, a evangelização, a grande comissão, os missionários, o seu sustento, o papel da igreja, e tem sido lições maravilhosas. Eu tenho a certeza que não será diferente desta manhã. O nosso textuário, queridos irmãos, encontra-se em Isaías, no capítulo 6 e o versículo 8, e nos diz assim a palavra de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A nossa verdade prática nos diz: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Com certeza, irmãos, nós entendemos esse conceito, mas nessa manhã entraremos, baseados na palavra de Deus, sobre a nossa responsabilidade a respeito do trabalho missionário. A nossa leitura bíblica em classe, os irmãos podem fazer juntamente comigo, acompanhando em suas lições ou em sua Bíblia Sagrada, que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, dos versículos 18 e 20 a 20, e nos diz assim a palavra de Deus: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Graças a Deus, irmãos, que assuntos maravilhosos, né? Como Deus tem falado aos nossos corações. Irmãos, nesse momento, nós entramos numa pequena introdução. Nós sabemos que há muitas formas de realizarmos o trabalho missionário e nós podemos fazê-lo das seguintes formas: orando, contribuindo e indo fazer o trabalho missionário. No reino de Deus, irmãos, cada pessoa executa o seu chamado e contribui para o bom andamento e cumprimento da grande comissão que nos foi outorgada por Jesus Cristo. Nós temos a responsabilidade de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos as boas novas de salvação a todos, sejam eles os presentes em nosso meio de convivência, os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, sejam aqueles que estão um pouco mais distante em nossas cidades vizinhas, estados, agora também em outros países e nações. Temos a responsabilidade. Nós já estudamos aqui missões transculturais, né? Que é transpor a fronteira das culturas e pregar o Evangelho a todas as nações. Não nações no sentido institucionalizado, como nações na questão organizacional, política e econômica, mas nações no sentido cultural. Nós sabemos que dentro de um mesmo país há culturas diferentes, e pregar o Evangelho para essas culturas também é fazer missões transculturais. Então nós sabemos que nos foi comissionado por Cristo, temos essa responsabilidade, mas nós podemos realizar esta obra
dessas formas, orando, contribuindo e indo fazer este trabalho. Então, nessa lição de hoje, nós temos 3 objetivos. No primeiro tópico, o objetivo é expressar a importância da oração pela causa de missões. No segundo, nós vamos pontuar a bênção de contribuir para missões. E no terceiro, refletir a respeito da vocação missionária. O que motiva-nos, irmãos, no estudo desta manhã é entender que Deus continua a chamar pessoas para realizar a obra missionária dentro desses 3 aspectos. Deus ainda continua vocacionando, selecionando e contando com pessoas para orarem pela obra missionária. Deus também precisa e conta e faz esse chamamento a pessoas que contribuam com a obra missionária e também com aqueles que recebem o chamado missionário para irem ao campo fazerem missões. Então Deus continua operando desta forma e essa necessidade ainda é uma necessidade atual. É isso que nos motiva no estudo desta manhã, é o que motiva o nosso pastor Wagner Gabi, que escreve esta lição, e com certeza a palavra de Deus será eficaz em nossa vida e nos dará o apoio necessário para compreendermos este assunto. Então, em nossa introdução, nós leremos juntos o que diz o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 16 e o versículo 5. Então, Marcos 16 e 5 nos diz assim a palavra de Deus. Esta aqui é a chamada grande comissão, né? Marcos 16 e 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só, irmãos, esta passagem nos mostra claramente, assim como outras referências constadas no Novo Testamento, que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus é fazer missões. Fomos comissionados, recebemos esta ordem, é o famoso ide, que está no versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus, quando ajuntou aquelas pessoas assentadas ali à beira do monte, fala-lhes aos seus corações e lhes dá essa ordenança que foi outorgada também para a igreja. Então, o versículo 15, a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho, é uma responsabilidade da igreja. Então, cumprir o trabalho missionário torna-se nossa responsabilidade. Então, nessa introdução que encerra-se aqui, é importante que você, irmão e irmã, entenda a responsabilidade de fazer a obra missionária ser contínua, ela seja corriqueira na vida da igreja, é nossa responsabilidade. Nós precisamos despertar como obreiros, como pastores, líderes, isso no seio da igreja. A igreja precisa ter este sentimento missionário e, para isso, a realização do trabalho missionário pode ser feito em alguns aspectos e é isso que nós estudaremos nessa manhã. Então, se fazer missões é nossa responsabilidade, nós entenderemos quais são os aspectos dessa responsabilidade e como nós podemos dar a nossa singela contribuição para o bom andamento da obra missionária que é outorgada por Jesus a nós, a igreja, e é nossa responsabilidade. No primeiro tópico, os irmãos já veem o primeiro aspecto, a primeira característica da realização da obra missionária, que é a oração pela causa de missões. Então, além de contribuir, além de ir ao campo missionário, nós iniciaremos o estudo com a oração, a importância de orar pela causa de missões. Então, no primeiro subtópico, a importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo, de maneira exemplar, não dispensava
a importância da oração. Isso está muito nítido, muito claro na leitura que fizemos, na leitura inicial, quando na carta do apóstolo Paulo. Voltamos aqui. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 18, ele diz: olha, irmãos, igreja do Senhor que está em Éfeso, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E ele só deixa isso claro, irmãos, ele deixa isso explícito no texto. Olha, irmãos, igreja, orem com toda a oração e súplica, com o Espírito e vigiando com toda a perseverança, orando também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra correta, para que o evangelho seja notório às pessoas. Então Paulo, como grande missionário que era, fez grandes viagens missionárias, fundou dezenas de igrejas, é o pai da igreja gentílica, né? Aquela igreja não judia, de não judeus. O apóstolo Paulo sabia da importância de fazer o trabalho pessoalmente, de ir, de visitar, de fundar igrejas, mas o apóstolo Paulo também deixa claro em seus escritos a importância da oração para o cumprimento do chamado de Deus através da obra missionária. Então, a oração pela causa de missões é uma disciplina que é interligada à obra missionária. Nós entendemos isso quando lemos essas palavras do apóstolo Paulo. Então, nós, a partir disso, não podemos imaginar como seria a realização de um trabalho missionário sem, de antemão, ou nos bastidores, ou de maneira basilar, ou nos fundamentos de uma obra missionária, haver a oração. A oração, a súplica, este rogo, este clamor que a igreja, que as pessoas levantam, é a base, o sustento espiritual para a realização daquela obra missionária. Quando nós entendemos isso, nós cumprimos em nossa vida o que a palavra de Deus nos orienta a fazer, que é orar pela causa de missões, orar pelos missionários, interceder por eles, interceder para o bom andamento, para a eficácia das pregações, para a eficácia das igrejas, para que haja, irmãos, num final, o resultado que é esperado e desejado por todos nós, que é a boa aceitação da mensagem do Evangelho, de maneira clara e objetiva, que leve o pecador a se arrepender, a se converter, a se derramar aos pés do Senhor e tornar-se um membro da igreja, tornar-se um cristão, um salvo em Cristo Jesus. Então, nós devemos orar, irmãos, por muitos motivos. A intercessão pela causa missionária, ela engloba alguns aspectos. Dentro de uma primeira responsabilidade, nós temos que orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, os versículos 2 e 3, nos dizem assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou também preso. Olha o que o apóstolo Paulo diz, irmãos, perseverem na oração, para que juntamente comigo, oramos para que Deus abra a porta da palavra, a fim de que falemos de Cristo. Então, o primeiro aspecto da intercessão sobre a obra missionária é orar para que as portas do Evangelho se abram. Então, há países, por exemplo, neste momento, irmãos, neste dia que estamos aqui reunidos, que proíbem a entrada do Evangelho, que proíbem a entrada das religiões cristãs, que proíbem a entrada de pastores, de missionários, que proíbem qualquer manifestação cristã. Há países que proíbam na atualidade. Então, dentro de um aspecto da intercessão sobre a causa missionária, a nossa primeira responsabilidade é essa: Senhor, abra as portas
do evangelho para aquele lugar, para aquele trabalho missionário. Olha, enviaremos um missionário para a Rússia. Senhor, abra as portas daquele país para o evangelho. Abra as portas daquelas cidades. Abra as portas nos corações daquelas pessoas para receberem o evangelho. Então, este é o primeiro aspecto. O segundo é orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem do evangelho. Então, nós temos que orar para que as nações, os governos, os países, os estados, os municípios se abram para a pregação do evangelho, que a estrutura, socialmente organizada se abra para a pregação do evangelho, e que, acontecendo isto, o coração daquelas pessoas esteja aberto para ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que há lugares que são abertos à mensagem do evangelho, mas as pessoas são friamente fechadas em seus corações para ouvirem a mensagem do evangelho. Isso acontece, irmão, geralmente em lugares em que há uma outra religião muito bem fundamentada, às vezes, na sua grande maioria, já misturada com a cultura, com a estrutura social daquele país, daquela localidade, como, por exemplo, os países mergulhados no budismo, ou até mesmo no islamismo, os países muçulmanos, árabes. São países em que aquelas religiões já estão tão incrustadas na sua cultura, já estão ali tão participantes daquela sociedade, que torna os corações fechados para receberem a mensagem do evangelho. Também é nossa função orar. Primeiro, Senhor, abra as portas daquele lugar. Segundo, abra os corações daquelas pessoas para que recebam a mensagem do evangelho. Também nós devemos interceder pela proteção dos nossos missionários diante da pregação do evangelho. Então, nós pregamos pelos locais, se abram as portas. Oramos pelas pessoas que receberão a mensagem, Senhor, abra os seus corações. E oramos pelos anunciadores, pelos anunciantes do evangelho, os missionários, os nossos pastores que estão no campo missionário, que estão fazendo missões. Nós oramos para que Deus zele por sua proteção e segurança, guardando ali de todos os males, de todos os perigos. Não são poucos os testemunhos de irmãos que estão no campo missionário, em lugares fechados do evangelho, em lugares fechados para a mensagem do evangelho, em lugares em que os corações daqueles moradores, daqueles habitantes, estão fechados para a pregação do evangelho, por isso sofrem perseguições, são muitas vezes presos, agredidos, maltratados, e nós devemos orar para que Deus proteja e promova a segurança desses nossos irmãos. Irmãos, quando nós entendemos isso, logicamente que há muitos outros motivos para a intercessão, para que o trabalho missionário seja aceito pelos povos, para que eles recebam a direção de Deus, para que eles ouçam a voz de Deus, para que eles sejam receptivos ao trabalho espiritual promovido pelo Espírito Santo, que eles sejam sensíveis aos dons espirituais, que aquelas pessoas que recebem o evangelho, que tenham suas vidas em todas as esferas, moral, ética, familiar, espiritual, financeira, transformados pelo evangelho, pela pessoa de Jesus Cristo, através da obra do Espírito Santo. Então são muitos os motivos, são muitos os aspectos da intercessão, mas fiquemos principalmente com esses. Orar pelo campo missionário, pelo lugar. Senhor, abra as portas governamentais, políticas, sociais. Abra, Senhor, o coração daqueles receptores da mensagem, daquelas pessoas, e zele pela proteção e segurança dos nossos missionários. Esses aspectos indispensáveis para o bom andamento da obra do Senhor, cumprindo essa responsabilidade que o apóstolo Paulo nos deixa claro, orando com toda a oração e súplica, para que a causa de missões, a causa da pregação do evangelho seja bem sucedida. E por fim, no terceiro subtópico, o despertamento da igreja local para a obra missionária. Quando nós nos propomos a orar, essa disciplina na oração pela causa missionária promove em nosso coração um avivamento, um estreitamento com a obra missionária. Então, quando nós promovemos a oração
para que aquelas pessoas e pecadores de determinados locais sejam levados à salvação, sejam levados à aceitação de Cristo como seu Salvador, este desejo de orar, de interceder, essa rotina, essa disciplina da oração, promove em nosso coração este sentimento. Então, às vezes, nós queremos que a igreja tenha a consciência missionária, né? Tenha o seu entendimento ali, que a obra missionária seja presente no coração e na vida da igreja. Uma boa maneira de promover isso é promover campanhas de oração sobre a causa de missões para a obra missionária. Então, quando nós, como líderes, pastores, obreiros, promovemos essas campanhas de oração, promovemos essa disciplina da oração pela causa missionária, na mente e no coração da igreja, daqueles crentes, nós aproveitamos essa oportunidade e isso aviva o coração da igreja, desperta o coração da igreja para a causa missionária. Há uma frase muito bonita que diz assim: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Que frase bonita, né, irmãos? E essa é uma verdade premente, com certeza inquestionável. Quando nós nos colocamos de joelhos para orar pela causa de missões, mais pessoas são postas de pé para pregarem o evangelho. Então, que nesta manhã, eu e você, querido irmão e irmã, sejamos despertados pelo Senhor para praticarmos a pregação, a oração pela causa missionária. Que você, na sua oração diária, apresente, irmãos, mesmo de maneira rápida, como muitas de nossas orações no início do dia, ao longo do nosso dia, mas incluindo nas nossas orações a causa missionária. Ore desta forma, de maneira rápida: Senhor, abençoe e abra as portas daqueles locais para a pregação do evangelho. Senhor, abra os corações, as mentes, que sejam receptivos à mensagem do evangelho, que ouçam a mensagem do evangelho amistosamente. E em terceiro, Senhor, promova a proteção, a segurança, zele pela vida dos nossos missionários, de suas famílias, os livre dos problemas, das doenças, das perseguições, das prisões, sustente os nossos missionários. Dessa forma, meus irmãos, e lógico, orando por muitos outros assuntos do campo missionário, nós cumprimos esta ordenança, que é interceder com toda a oração e súplica para que o nome de Jesus seja anunciado. A nossa sinopse, o resumo do nosso primeiro tópico diz que a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Entramos assim no nosso segundo tópico, que é contribuir para missões. Muitas vezes, irmãos, devido à nossa rotina, por mais que eu creia e não altere este pensamento de que se houver um mínimo esforço de nossa parte, pelo menos 5 minutos de oração nós conseguimos ao longo de um dia, mesmo assim, há momentos que nós não podemos nos aprofundar naquele momento de oração, seja por impossibilidade do trabalho, os afazeres da casa, ou até mesmo os compromissos da igreja, muitas vezes não nos permitem ter longos e constantes períodos de oração. Mas o interessante é que cumprir a grande comissão, fazer com que a igreja assuma essa responsabilidade de fazer missões, de pregar o evangelho, e há muitos aspectos. O primeiro é o que nós estudamos, é orar, é interceder pela obra missionária. Mas há um segundo aspecto que nos ajuda a contribuir com a realização da obra missionária, que é a contribuição financeira para a obra missionária. Nós estudamos nós vamos estudar nas próximas lições sobre o sustento dos missionários, se eles podem ou não receber salário da igreja, se podem ou não receber ofertas dos irmãos da igreja, como funciona essa dinâmica, nós vamos estudar na próxima lição. É uma lição muito importante, mas de antemão nós nos antecipamos quanto a esse assunto de maneira ainda meio superficial, porque se aprofundará na próxima lição. Mas o sustento dos missionários tem sua base até mesmo na lei do Antigo Testamento, quando Deus lá ordena que os sacerdotes e os levitas comam, bebam,
e tenham o seu sustento por meio das ofertas que as pessoas levavam. Nós vemos isso lá no livro de Levíticos, no capítulo 7, dos versículos 28 ao 36, mas também podemos ver em Números, no capítulo 18, a partir do versículo 8. São leituras basilares desde o Antigo Testamento, e antigo, a gente fala antigo mesmo, porque está no Pentateuco, os livros mais antigos da Bíblia, e ali há a ordenança de que os sacerdotes, os levitas, aquele que tinham suas vidas dedicadas ao trabalho religioso, fossem sustentados pelas ofertas que as pessoas levavam ao tabernáculo, que eram depositadas aos pés dos sacerdotes e etc. Então entendemos isso, irmãos. Há uma concordância do Antigo e do Novo Testamento quanto ao sustento daqueles que se dedicam integralmente ao trabalho religioso, aqueles que se dedicam ao trabalho integral de pastores, que visitam os irmãos, vão nos hospitais, fazem cultos, atendimentos pastorais, também daqueles irmãos que vivem para a obra missionária, que estão em outros países, em outros locais, em outras culturas, de maneira integral, com sua família, vivendo integralmente para o cumprimento da obra missionária. Já no Novo Testamento, nós vemos ali, nós vamos ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 14. Nos diz assim a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 14. Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, aquele mesmo conceito que há no Antigo Testamento, lá nas ordenanças levíticas ou em Números, há também aqui, através do apóstolo Paulo, esta mesma ordenança, que para aqueles que se dedicam, que vivem integralmente para a obra missionária, aqueles que vivem para anunciar o evangelho, que vivam do evangelho, que haja o sustento necessário para o cumprimento da obra missionária. E há outras enormes passagens, né, irmãos? Nós encontramos ali em Marcos, Mateus, também em Filipenses, no capítulo 4, os versículos 10 ao 20, nós encontramos ensinamentos importantíssimos acerca do modo, né, como lá atrás, os primeiros missionários, na época da igreja primitiva, já recebiam um apoio financeiro para executarem aquela boa missão. Isso fica claro lá em Filipenses, irmãos, porque depois que eles deixam a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho. E lá os filipenses enviaram um apoio financeiro e material para o apóstolo Paulo. Basta lermos lá Filipenses, no capítulo 4, versículo 16, quando ele deixa claro que recebeu uma ajuda até maior do que ele necessitava daqueles irmãos, daquela igreja. E o apóstolo Paulo fala, olha, eu sou digno de receber isso, eu posso receber, mas muitas vezes não recebi, para não ter impedimentos na pregação do evangelho. Mas ele deixa claro que aqueles que se dedicam a anunciar o evangelho devem, logicamente, viver do evangelho, e essa possibilidade é uma possibilidade bíblica que concorda com as Sagradas Escrituras e que quando o fazemos para que haja o bom andamento, que haja sucesso na pregação do evangelho. Eu fico imaginando, irmãos, você talvez possa imaginar comigo, você consegue calcular, irmão, o tamanho do sofrimento que é enviar um missionário para um país distante, com outra cultura, com outra alimentação, outro modo de agir, outra vestimenta, totalmente diferente da cultura que aquele missionário estava inserido. E ele vai com sua esposa, com seus filhos, e vai lá para integralmente pregar o evangelho. Você imagina, irmão, se este irmão, além da preocupação em cumprir a grande comissão de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, de abrir a igreja, de manter a igreja, ele ainda tivesse a preocupação de sustentar a sua família, de procurar um trabalho, de trabalhar incansavelmente, e estrangeiros normalmente não conseguem bons trabalhos.
Essa é uma preocupação que a igreja, ao enviar um missionário, deve ter. Nós estudaremos isso também daqui 2 lições, sobre o papel da igreja com o missionário que ela envia, de sustentar, de promover ali pelo menos o mínimo para que aquele irmão, aquela família, aqueles pregadores do evangelho tenham essa possibilidade de se preocupar com a pregação e a anunciação do evangelho, mas também terem um pouco menos de preocupação quanto ao seu sustento e à manutenção de suas vidas. O segundo subtópico é contribuir para missões, é juntar tesouros no céu. Para isso, irmãos, leiamos o que diz o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, o capítulo 6 e o versículo 20, que nos diz assim: mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Irmãos, quando nós contribuímos com a obra missionária, nós estamos passando de uma vida passiva na obra de Deus para uma vida ativa. Nós entregamos a Deus uma porção daquilo que Ele nos dá, como dízimos e ofertas, mas também tiramos daquilo que Ele nos dá uma pequena porção para o sustento da obra missionária. Então nós contribuímos com a obra missionária, nós enviamos ofertas aos missionários, nós ajudamos na construção dos templos, nós enviamos ali o sustento, cuidamos, zelamos pela proteção e segurança dos nossos missionários, uma segurança financeira, uma segurança ali estrutural para ele e sua família, e isso logicamente é retribuído por Deus em nossa vida. Muitas vezes, e isso é uma verdade, nós gozamos já em vida das recompensas por contribuir com a obra missionária. Às vezes Deus pode nos dar bênçãos terrenas, de prosperidade, bênçãos financeiras e espirituais, mas uma bênção é maior que todas a que podemos receber aqui na terra quando nos dispomos a contribuir com a obra de Deus, que é uma bênção eterna. A Bíblia diz que há galardão para aqueles que se envolvem com a obra missionária. Então, quando nós ofertamos, contribuímos com a obra missionária, nós estamos fazendo como disse Mateus aqui no capítulo 6, o versículo 20, juntamos tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem e os ladrões não minam e não roubam. Lá nós temos os nossos tesouros guardados, tesouros que nos acompanharão pela eternidade, e há tesouros para aqueles que contribuem com a obra missionária de maneira financeira e que são participantes desse processo de anunciação do evangelho, de pregação das boas novas. Por fim, contribuir para missões é um privilégio. A nossa visão sobre a responsabilidade de contribuir não deve ser uma visão penosa. Nós não devemos ver isso como um sacrifício, como algo ruim, e às vezes mesmo ruim nós fazemos. Não. O crente deve entender que ter condições e possibilidade de contribuir com a obra missionária é um grande privilégio. Nós somos privilegiados quando podemos contribuir com a obra missionária, com a ordenança de que o evangelho seja pregado até os confins da terra. Irmãos, eu particularmente aprendi isso com meu pai, com outros irmãos, de todos os meses separar uma pequena quantia e destinar para a obra missionária. E eu assim tenho feito há alguns anos. E eu posso dizer para os irmãos, afirmar aqui com toda certeza, que o sentimento que nós temos é um sentimento, irmãos, de utilidade, de saber que aquele pouco dinheiro que eu pude ofertar no mês, aquela porção pequena, aquela singela contribuição, alcançou irmãos que estão lá na Índia, que estão na África, que estão na Argentina, ou até mesmo que estão lá em Minas Gerais, que estão no sertão, que estão no Pantanal. E essa é a nossa alegria, irmãos. Fazemos isso não com pesar, nem com tristeza, mas contribuímos com a obra missionária com alegria, porque é um grande privilégio. Saber que aquele trabalho que o Senhor me deu, me dá condições de ter um pequeno salário, e deste pequeno salário eu pude contribuir com uma pequena porção, singela, com certeza, mas
uma pequena porção foi destinada e alcançou aqueles irmãos que estão lá, às vezes, em outros países, fazendo a sua obra missionária, pregando o evangelho. Isso, irmãos, é algo muito alegre, que nos alegra o coração e nos leva a justamente entender isso. Contribuir para missões é um privilégio. Então, que nesta manhã, você, meu querido irmão, irmã, que está aqui acompanhando o estudo dessa lição, tenha essa certeza. Faça este propósito com Deus, meu irmão. Junto ali com o seu dízimo, separe ali uma pequena oferta destinada para missões. Entregue na sua igreja, entregue para o seu tesoureiro, coloque na salva. Meus irmãos, estou aqui contribuindo uma pequena quantia, mas para a obra missionária. Se todos os irmãos da igreja doassem ali R$10, R$20, qual o valor nós não teríamos para enviar a obra missionária? Com certeza seria de grande ajuda. E o intuito desta lição, especialmente deste tópico, é despertar isso em você, meu irmão. Contribua com a obra missionária, faça parte deste trabalho, cumpra desta forma o seu chamado. Com certeza Deus há de retribuir. Primeiro, porque é um grande privilégio para nós. E segundo, porque nós estamos juntando tesouros no céu. E por fim, irmãos, nós chegamos ao nosso terceiro tópico, que é a chamada para ir. Então, os aspectos do cumprimento da obra missionária passam por orar, então é a intercessão pelos países, a intercessão pelas pessoas que vão receber o evangelho, a oração pelos missionários. Então, esse é o primeiro aspecto, orar. O segundo é contribuir, é dar uma pequena porção do nosso rendimento para o cumprimento da obra missionária, para o sustento dos missionários, para o sustento das igrejas missionárias. E um outro aspecto é aquele, logicamente, em que o Senhor chama e leva pessoalmente alguns irmãos para o campo missionário. Então, no primeiro subtópico, nós vemos o quanto Deus quer usar cada crente. Todo cristão, irmãos, deveria estar pronto para fazer missões, para colocar-se disponível para o trabalho missionário, se a gente entender que levar boas novas de salvação, que pregar o evangelho, é uma responsabilidade de todos. Então, logicamente, todos os crentes deveriam estar disponíveis. Mas nós sabemos que há pessoas que recebem ali uma vocação em especial. Então, nós podemos ser chamados por Deus para pregar o evangelho no nosso ciclo de amizade, dentro da nossa família, dentro da nossa vizinhança, dentro da nossa cidade. Então não ache, irmãos, que você, por pregar o evangelho ao seu vizinho, ao seu familiar, ao seu professor, ao seu chefe, aos seus colegas de trabalho, não é fazer missões. O irmão está cumprindo a grande comissão de fazer missões, pregando o evangelho a todos. É uma responsabilidade. Então, são missionários também aqueles que pregam a palavra de Deus para aqueles que estão ao seu redor, logicamente. Então, devemos entender isso. Nós devemos pregar o evangelho aos moradores do campo e da cidade. Nós pregamos aos estudantes, às donas de casa, aos órfãos, aos profissionais liberais. Pregamos o evangelho, as boas novas de salvação aos deficientes físicos, às prostitutas, aos homossexuais, aos dependentes químicos, enfim, a todos quantos o Senhor nos proporcionar a oportunidade, nós pregamos o evangelho. Deus quer usar a você, Deus quer usar a mim, Deus quer usar a igreja para pregar em todos os lugares, sejam nos hospitais, nos presídios, nos albergues, nas ilhas, nas aldeias, nas tribos indígenas, nas vilas, nas cidades, em campos, nas praças, nos eventos em massa ou de maneira individual. Deus nos chama para pregar o evangelho dessa forma. Então, não nos isentemos dessa responsabilidade. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 2, o versículo 16, ou até a primeira carta do apóstolo Pedro, os versículos 12 do capítulo 1, Deus não outorgará essa responsabilidade a outras pessoas. Ele não dará essa responsabilidade aos anjos, mas dará a nós. É nossa responsabilidade. Então, a oração e a contribuição são aspectos do cumprimento da obra missionária, mas também o ir, o fazer.
E às vezes nós imaginamos que ir fazer missões é somente viajar para outros países, mas não. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho, mas logicamente, irmão, toda pregação do evangelho tem acompanhada de si um preço a pagar. Nós a trataremos como o preço da chamada missionária nesse estudo da lição dessa manhã. Então, no segundo subtópico, a chamada missionária. Nas Sagradas Escrituras, nós vemos o quanto Deus chama pessoas para grandes obras. O exemplo disso é quando nós vemos o profeta Isaías sendo chamado por Deus no templo enquanto adorava. O profeta Jeremias também recebe uma chamada. O profeta Jonas recebe também uma chamada específica com relação a Nínive. E o próprio Senhor Jesus chama os seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Eram pescadores, eram cobradores de impostos, e ali Deus os chama, os vocaciona, faz esse chamamento para abrirem mãos de suas profissões, de suas vidas profissionais, para dedicarem-se integralmente na pregação, na convivência com o Evangelho, com a palavra de Deus. O mesmo acontece com o apóstolo Paulo. Os irmãos lembram lá em Atos, no capítulo 9, quando o apóstolo Paulo estava no caminho para Damasco, Deus, de maneira gloriosa, esplendorosa, o chama para o trabalho missionário. Deus, com certeza, assim faz com o Paulo, naquele momento chamado Saulo. Então, nós podemos perceber, irmãos, aqui, que, primeiro, não há um padrão para esta chamada missionária, para este chamado de Deus para a nossa vida. Então, Deus pode nos chamar como chamou Saulo, através de uma luz muito forte ao ponto de nos cegar. Deus pode chamar como chamou os apóstolos lá na beira da praia, limpando suas redes, fazendo seu ofício, sua profissão. Deus pode chamar como chamou Isaías dentro do templo. Deus pode chamar como chamou o profeta Jeremias antes do seu nascimento. Ou Deus pode chamar como chamou Jonas num chamado específico, ou como chamou Moisés numa sarça ardente. E isso, irmãos, pode acontecer de diversas formas. Não há um padrão. Deus pode chamar. Mas há algo de suma importância e que os irmãos devem sair desta aula nessa manhã com esse entendimento. Não há um padrão, mas em todos há um padrão. A chamada. Deus chama a todos para cumprirem o trabalho missionário, para pregarem o evangelho. A grande comissão é para todos. Logicamente que há alguns em que Deus os chama e vocaciona para trabalhos específicos dentro de um campo missionário. Então, todos são chamados para missões. Todos são responsabilizados para pregar o evangelho a toda criatura, para pregar e anunciar as boas novas de salvação. Mas há alguns que são vocacionados, que são chamados por Deus para campos missionários ou para trabalhos missionários específicos, seja em outros países, em outros estados, em outras culturas ou até mesmo em outras cidades. Deus assim nos chama. Então, nós entendemos que há um requerimento para este tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo, que vem do próprio Deus. É Deus quem nos chama, é Deus quem faz esse chamamento para irmos fazer missões, seja em nossa família, seja em nosso trabalho, seja na nossa roda de amigos, seja em nossa cidade, em nosso estado, somos chamados por Deus. Amém? E por fim, caminhamos ao final do terceiro tópico, falando sobre o caráter e testemunho na obra missionária, a importância, irmãos, de sermos diferentes quando cumprimos o ID de Jesus Cristo. Então nós temos que ter um caráter moldado pelo Espírito Santo e, logicamente, nos apresentar de uma determinada forma. Então nós nos apresentamos, como luz do mundo, como diz lá no versículo 14 de Mateus 5, e nós nos apresentamos dessa forma. As pessoas devem ver em nós a expressão da capacidade de Jesus Cristo em nós. Eles devem ver Cristo em nós, em nossa vida. Por isso que a luz, o candeeiro, não é colocado no convés, abaixo, escondido, mas sim na vela,
no alto, no poste, para que ilumine e que todos a vejam. Então a luz que há em nós, que não é nossa, é a luz de Cristo, irradia para todos. Por isso nós somos chamados de luz do mundo e sal da terra. Nós trazemos iluminação através de nosso exemplo, de nossa vida, através do cumprimento de nossa chamada, e também nós salgamos, trazemos sabor. O que é? Trazer propósito para a vida das pessoas, trazer motivos para viverem, para terem uma vida justa, pia, abençoada pelo Senhor, através da aceitação da pessoa de Jesus Cristo como Salvador, da aceitação do Evangelho. E com certeza devemos nos importar com o caráter e o testemunho que damos quando exercemos a nossa função na obra missionária. E por fim, o perfil do vocacionado. Então nós podemos dizer que há um conjunto de competências que é necessária para o desempenho do chamado missionário. Dentre elas, a Bíblia vai destacar algumas. Então nós vemos ali no 4º subtópico, o perfil do vocacionado, algumas descrições do perfil daqueles que são chamados para a obra missionária. Primeiro, ser escolhido por Deus. Então é uma vocação que vem do Senhor Jesus. Não ser neófitos, cheios do Espírito Santo, reconhecidos pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Essa é um papel muito importante. Além disso, estar testados e cumpridores dos pré-requisitos acima, nós também precisamos ser dependentes de Deus e perseverar no Senhor. Essas competências são características até mesmo mínimas para que haja o envio, o chamamento e o cumprimento daquela obra missionária na vida daquele irmão, daquela irmã. Então nós conhecemos irmãos que são missionários em outros países, missionários em outros estados, e eles têm em comum estas competências. São pessoas que tiveram o seu chamado em Deus, não foram ignorantes, não negaram o chamado de Deus, são irmãos e irmãs cheias do Espírito Santo, são reconhecidos pela igreja no seu sustento, no seu cuidado, são irmãos que têm a sua ligação com a sua igreja mãe, a sua igreja que os enviou, são pessoas aprovadas nas suas tarefas na sua igreja local enquanto estão aqui, e também são preparados espiritual, intelectualmente, são psicologicamente, transculturalmente preparados. Já vão fazer missões transculturais sabendo a cultura daquele país, daquele estado, estão ali inseridos e participantes daquilo. Irmãos, que nesta manhã nós entendamos esse chamado. Deus quer usar a todos. O chamado para ir e fazer missões foi dado a todos. Nós fazemos missões em nossa casa, em nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso bairro. Isso é fazer missões, é pregar o evangelho. Mas entendemos também que há um chamado de Deus e que vem de Deus e é reconhecido pela igreja para irmãos e irmãs pregarem e fazerem missões transculturais. Nestes casos que nós não podemos fazer, ou às vezes não somos chamados para esse trabalho, a nossa responsabilidade, a nossa parcela de contribuição para aquele trabalho missionário transcultural é a oração, a intercessão, é contribuir, é ofertar, é ajudar no sustento e também continuar cumprindo o nosso chamado missionário dentro das nossas possibilidades. Mas aqueles irmãos que estão lá no campo missionário, cumprindo o ide de Cristo, são guardados pelo Senhor, são carentes das nossas orações, porque eles têm ali uma série de requisitos, são com seu caráter e testemunho exemplos da palavra de Deus, da presença de Deus em suas vidas para aquelas pessoas onde eles estão, e com certeza, irmãos, agindo dessa forma, com essa estrutura bem construída de oração, intercessão, de contribuição, de pessoas que são levantadas para ir ao campo missionário, nós temos a certeza que é cumprida assim a obra de Deus. Meus irmãos, a nossa conclusão nos diz que o nosso propósito é que a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária. Que o nosso aluno, que você, irmão e irmã, se coloque à disposição para se dedicar ao menos
na oração, na intercessão, na contribuição e também no fazer. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda a criatura. Uma certeza que nós temos, irmãos, é que é tempo de salvação para todo mundo. O Senhor conta comigo, conta com você, conta com a igreja, conta com os missionários, para que esta grande comissão, este comissionamento que recebemos de Jesus, seja cumprido, seja efetuado e que o resultado final que nós desejamos, que Deus deseja, que todos desejam, é que o nome do Senhor seja anunciado, que as pessoas se arrependam dos seus pecados, que aceitem a Jesus, que se convertam e que entrem no caminho da salvação e alcancem o céu. Este é o nosso objetivo, é o objetivo de Deus, é para isso que trabalhamos, é para isso que oramos, é para isso que contribuímos, é para isso que vamos ao campo missionário. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar nessa manhã, um estudo maravilhoso. Eu tenho a certeza que nós saímos daqui dessa manhã com um conhecimento um pouco mais aprofundado com relação à nossa responsabilidade com a obra missionária e também com uma chama acesa em nosso coração de pregar o Evangelho, de orar, de contribuir, de fazer a nossa parte. Meus irmãos, eu quero fazer um convite antes de nós orarmos para encerrar esta aula, a você, querido irmão e irmã, que tem nos acompanhado aqui na Escola Bíblica Dominical Online e que ainda não nos fez uma visita pessoalmente. O irmão pode estar aqui contribuindo com a sua presença, visitando. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, toda quinta-feira e também aos domingos. E em nossas igrejas nos bairros, cultos toda quarta, toda sexta-feira e também no domingo à noite. Lembrando que em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E ali os irmãos podem participar desse estudo aqui, só que de maneira presencial, com os nossos professores, pastores e com toda a igreja, os irmãos que são alunos amantes da Escola Bíblica Dominical. Vai ser uma grande alegria para nós receber você em uma de nossas igrejas. Também, irmãos, nós que somos alunos da Escola Dominical, cumprindo o que nós estudamos nessa manhã, podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Os irmãos estão vendo, passou aqui abaixo no letreiro os números das contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, e os irmãos podem ali enviar sua oferta, abençoar a obra de Deus local e abençoar a obra missionária. Há uma porção, uma porcentagem da nossa oferta que é destinada para a obra missionária. Com certeza, como nós aprendemos na lição de hoje, Deus há de recompensar você por todo este trabalho, este ato de gratidão que é ofertar, entregar os dízimos e ofertas ao Senhor. Meus irmãos, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e junto comigo vamos orar e interceder. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nesta manhã, Senhor, tão gloriosa que nos deste, de aprendizado da tua palavra, onde nós, Senhor, aprendemos mais de ti, nós continuamos a pedir. Continua falando conosco, nos ensinando, nos dê uma porção da tua sabedoria, Senhor, para aplicarmos em nossa vida esses ensinos e deles nunca nos separarmos. Nós pedimos, Senhor, se conosco, seja o Senhor de nossas vidas. Somos teus filhos, teus alunos, teus discípulos e dependentes de ti. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Querido irmão e irmã, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.